hoje é tarde aqui, mas tá tranquilo. Tá bem. Bueno, então boa noite a todos. Vou colocar aqui no chat aqui o link para vocês colocarem a presença. Eu postei um material para vocês hoje lá, tá? Eu vou trabalhar uma parte dele hoje, ele tá bem. Tem muitas coisas ali que eu vou ter que pular naquele material e passando. Eu tenho uma banca às 21, então vou trabalhar rápido hoje com vocês. Ficou uns exercícios para resolver, eu vou resolver um ou dois daqueles e explicar mais uma parte da sequência dessas partes de transformação de coordenadas retangulares para polares, para cilíndricas, para esféricas. Né? Então, trabalhar com todas as relações delas, né, que se tem, né? Mostrar as relações que se tem entre cada uma delas, né? E aí resolver um ou dois exercícios e passar um link para vocês olharem o vídeo depois. No vídeo ele tem a explicação, a demonstração, melhor dizer, né, dessas relações. Então, como eu não vou ter tanto tempo assim hoje, então eu deixo esse vídeo e depois, se ficar alguma dúvida para vocês, né, nós podemos conversar na próxima aula. Tranquilo? Vou pensar. Devo ter mandado para mim a aula. Então, esse material está postado lá para vocês. E algumas coisas nós já vimos na aula anterior, que foi a relação entre coordenadas retangulares para coordenadas polares. Ele tem nessa parte inicial aqui desse material que eu encontrei. Eu não tirei nome nem nada, se tem alguma coisa. Eu acho que nem sei se tem nome de professor aqui, alguma coisa. Não. Até tem aqui. Não, acho que é o nome do livro até, da fonte onde foi tirado. Não sei se tem nome de professor ou de alguém que organizou isso aqui, não, não fui eu que organizei, mas que tinha muita coisa que eu iria usar, então eu aproveitei, não tive tempo de garimpar aqui e tirar algumas coisas. Mas eu vou trabalhar tudo isso que está aqui. Né? Então eu gostei porque é um material que praticamente a gente vai trabalhar. Né? Então, vamos lá. Vou tentar fazer um resumo, vou passando. Essa parte das coordenadas polares nós já vimos, então, quando nós temos a coordenadas retangulares ou cartesianas, né, vocês viam que tinham um ponto P de coordenadas x e y, né, no R2, né, e um ponto P de coordenadas x, y e z no R3 e um ponto P de coordenadas x, y, z e w no R4 e assim sucessivamente. No Rn, né, quantas, conforme o espaço que se está trabalhando era a quantidade de coordenadas que se tem. Eu falei praticamente do R2, R3, trabalhei com vocês, e basicamente é isso que se vai trabalhar. Mas é essa a intuição, né? Em coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas, nós tínhamos aquele pontos x, y e z, né? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, o eixo das cotas, né? E
para trabalhar em 3 dimensões, a partir do R4 já fica meio complicado de construir graficamente ele, porque uma 4ª dimensão, né, já ficaria mais complicado de colocar no papel. Então, falando das coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas, eu trabalhei com vocês para transformar em coordenadas polares, nós tínhamos uma relação lá, de que x era igual ao r vezes cosseno de θ, o x era em relação ao cosseno, o y era igual ao r, que é exatamente a distância do ponto P até a origem do eixo polar, né, ou polo, como queiram, né? Então, se eu fosse pensar aqui, exatamente aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui, a relação aqui, aqui, ó, né, e aqui, né, aqui sendo o valor do x e aqui o valor do y, então Boa noite, o r... professor. Boa noite. Aqui é o Jones, eu não sei se os colegas estão assistindo, mas eu estou vendo só o senhor, não estou vendo o conteúdo. Eu também não. É que o cara tem que compartilhar, né? Senão não aparece. Dá nada, o senhor ainda é o camisa 10 ainda. Se nós não compartilhar, não aparece. Voltando então, onde eu estava aqui. Então vamos lá, vamos voltar de novo. Né? Vou apagar aqui. Então o que eu tinha colocado ali, quando eu falei em coordenadas retangulares, eu disse que o ponto P tinha coordenadas x e y, foi isso que eu coloquei, x e y, no R2, duas coordenadas, né, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, ou o ponto P de coordenadas x, y e z no R3, o ponto P de coordenadas x, y, z e w no R4, né? Só que eu não coloquei o R ali em cima, mas seria um... E assim o Rn, né, se tivesse o R5, 5 coordenadas e assim sucessivamente. Então, coordenadas retangulares tinha o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, o eixo das cotas, né, que a gente trabalhava em R2 e R3. R2x e y, R3x, y e z. E o R4 já era mais difícil de trabalhar nas 4 dimensões, não é fácil de fazer a demonstração. Algebricamente se consegue tranquilamente, mas geometricamente, a partir do R4 já fica difícil de demonstrar. Então, eu trabalhei com vocês a transformação de coordenadas retangulares, né, para coordenadas polares. E aí tinha algumas relações lá, né, e aí que eu estava mostrando aqui. Então, aqui eu tenho um ponto P, né, o eixo polar aqui, né, aqui mede x e aqui mede y, se eu colocasse o plano cartesiano bem sobre o eixo polar aqui. E aí eu tinha algumas relações, né, que nós tínhamos visto. Isso aqui é um triângulo retângulo, ó, e o ângulo θ aqui gera, né, eu posso dizer que cosseno desse ângulo θ, né, cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente pela hipotenusa, que é o R, que é a distância da origem, ou polo, origem do eixo polar ou polo, até o ponto P, né, que é o R, e esse ponto em coordenadas polares, eles teriam basicamente no R2, o R e o θ.
Eu vou escrever θ, porque eu não tenho símbolo aqui, mas talvez tenha aqui, mas... ou vou escrever dessa forma aqui, o ponto P de coordenadas R e θ. Então, em vez de trabalhar com x e y no R2, eu trabalho em forma de eixo polar, né? E no R3, né? E aí, se eu for trabalhar em forma de cilíndrica, né? Eu teria o R, o θ e as cotas Z. O Z ele continua o mesmo, então eu trabalharia com a base dele circular. Isso aqui seria a questão de trabalhar em forma cilíndrica, né, no R3. Então, se eu trabalhar em coordenadas polares, a base em coordenadas polares, no R2, no R3 eu acrescentaria o Z, mas eu já chego lá. Só vou fazer as relações aqui que se tem aqui. Então, voltando aqui, então aqui eu teria um triângulo retângulo, né? Então, eu teria que cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o x, pela hipotenusa, que é r. Então, isso geraria uma relação dos eixos de transformação de coordenadas retangulares ou cartesianas para polar da seguinte forma. Eu tenho que o x vai ser r cosseno de θ. Eu vou escrever esse θ aqui para... Eu não vou desenhar, mas o y seria r seno, e aí eu vou diminuir esse textura aqui, seno de θ, e a outra relação que eu tenho, por esse ser um triângulo retângulo aqui, eu poderia ter duas outras relações. Eu poderia ter o r ao quadrado seria igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso para encontrar o valor do r, né? E ainda eu teria que a tangente desse ângulo θ aqui, ó, a tangente desse ângulo θ seria igual cateto oposto, que é o y, sobre o adjacente, que é x. Então, eu teria essas relações aqui, ó, x, quando eu falo em x, eu penso em cosseno, então, cosseno de θ, eu vou apagar aqui, vai dar uma medida nesse, né, aqui. Então, x, r vezes cosseno de θ, y, r seno de θ, né? Uma relação do triângulo retângulo, esse r aqui ao quadrado seria igual ao quadrado, a soma dos quadrados desses catetos, que no caso aqui é o y e o x, que são as coordenadas de um ponto no R2, nesse caso aqui, aplicando Pitágoras, né? Então, o cateto aqui, o oposto à tangente e o adjacente é o cateto oposto ao ângulo θ e o adjacente ao ângulo θ é o x. Então, eu teria a tangente desse θ. Para encontrar esse ângulo aqui, tendo o y sobre o x, eu teria que ir lá na calculadora, né? Vou pegar um ângulo de raiz de... Vamos dizer que eu tenha aqui eu tenho que cateto oposto, deixa eu pensar, um oposto é raiz de 2 e aqui 2, só para ter um conhecido, né? Então, eu tenho que 2 raiz dividido por 2 vai dar 0,70. Então, a trigonometria inverso dela, a tangente, o inverso dela, para achar o valor do ângulo, que é
nesse caso aqui, só que como eu não usei em radianos, né? Então usei em deg, vou usar em radianos de novo, ó. 2 raiz dividido por 2 dá 0,77. Trigonometria no inverso, tangente raiz de 2 sobre 2. Não, no caso, raiz de 2 não seria tangente, né? Deixa eu pensar um número que dá um número conhecido. A tangente de 45 é 1, né? Então vamos... tô rateando aqui. Querendo achar um resultado que não vai dar. Vamos de novo. Vamos dizer que o y aqui é 1 e o x é 1. Então, vamos lá para a calculadora. Então, eu tenho que 1 dividido por 1 vai dar 1, né? E aí, a tangente de 1, né? Eu quero achar o ângulo, né? Vai dar... Isso. Hoje eu... Trigonometria, função inversa. E que tá dando isso aqui? Tangente do que tá falando. Vamos de novo. 1 dividido por 1 a 1. Vamos ver se eu pego primeiro a tangente. Porque está dando 50. Vamos testar. É 2 cosseno. Vamos lá. Adiante. 2 raiz de 2 dividido por 2 vai dar isso aqui. Função inversa de seno tem que dar 45 graus. Minha calculadora aqui não tá legal. Não tá me ajudando. Vou pegar outra calculadora. Não, vou pegar uma calculadora aqui. Aqui. Vou pegar uma na internet, tá? Vamos de novo. Raiz. Tá. Deixa eu aprender aqui rapidinho. Raiz de 2 dividido por 2. Não. Isso aí sim. Vamos botar um parênteses. Raiz de 2. Fecho parênteses. Dividido por 2. Tá. Isso aqui eu quero a tangente inversa disso aqui. Tem que dar 45. Deixa eu achar a função inversa disso aqui. Inversa. Seno. Eu não coloquei lá, ó. Aqui. Função inversa disso aqui. Então, vamos de novo. Vamos limpar tudo isso aqui. Função inversa do seno de raiz de 2
dividido por 2. Tem que dar 45 graus. O arco seno, né? Que é a função inversa. Está no tirando agora. Agora sim. Agora eu me marquei DEG e deu certo. Vai entender. Bueno, então, ó, teria que dar, voltando lá para o meu exemplo lá. Vamos voltar para lá. Então, quando eu tenho aqui, ó, eu faço ou arco tangente ou a tangente de menos 1, depende da calculadora que vocês tiver, tem que dar, né? Faça o teste, como eu fiz aqui, dos ângulos conhecidos, tangente de menos 1, D1, isso aqui tem que implicar qual é a tangente, é 45 graus, né? Porque aí, ou depende da calculadora, arco tangente, daquele D1 vai dar 45 graus também. Depende da calculadora que vocês têm, ela vai dar, e aí, no caso, usem, para usar em radianos, né? Mas ali eu usei radiano, não deu. Não sei, pode ser um erro de programação aqui da calculadora, mas não sei. Então, essas relações aqui, que eu tenho, para transformar em coordenadas cartesianas para coordenadas polares, tá? Então, eu tenho essas 4 relações aqui e eu posso, foi o que nós trabalhamos na aula passada. Isso tem muito a ver com o que nós vamos ver hoje, porque para trabalhar com coordenadas cilíndricas, que é um passo a mais, que eu já falei ali, e tem mais um eixo, que é chamado eixo das cotas, é a mesma forma de trabalhar assim. Só que o Z continua sendo o Z. Então, quando tu está trabalhando com... Vou apagar aqui. Vou seguir adiante aqui nesse material. Vou ver se tem... tinha alguém querendo entrar, talvez? Não sei. Vamos lá. Então, ó, aqui vocês façam uma leitura depois, tem as relações. Aqui tem um exemplo, ó, representar num eixo de coordenadas polares os seguintes pontos. Nesse caso aqui é para representar o ponto já em coordenadas polares, tá? Então, rapidinho, vou representar um aqui, né? Eu tenho π sobre 4 é 45 graus, então eu pego um eixo de 45 graus aqui, e de 45 graus, medindo no eixo polar, como o eixo polar é aqui, ó, o eixo polar é aqui, ó, que é o eixo polar, eu pego um eixo, π sobre 4 é 45 graus e meço 2 unidades aqui, ó, uma unidade para cá. Opa, vou apagar isso aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma unidade na direção de 45 graus, mais uma unidade na direção de 45 graus. Então, esse ponto P1 ele estaria aqui, exatamente nesse lugar aqui. Por quê? Porque aqui ele teria 45 π sobre 4, e o R seria igual a 2 aqui, a distância até desse ponto P1 aqui da origem. Então, nesse caso aqui. Pessoal, o uso é meio institucional, tá? Vou falar, sempre vão ficar brigando para entrar sempre. Aqui é a mesma coisa, ó, só que esse menos 2, como a direção é 45 graus e o R é menos 2, ele estaria no sentido, ou na direção e no sentido, na mesma direção, mas no sentido contrário, né? 2 unidades para cá. Então, o ponto P2 estaria aqui nessa direção aqui, ó, nesse sentido aqui, menos 2. Então, na direção de 45 graus, ele estaria menos 2 unidades. Então, partindo da origem do... Né?
E aqui é a mesma coisa, menos π sobre 4, no sentido horário, menos π sobre 4, né? Só que 2 unidades negativa é o contrário daquele ali. Então, estaria aqui o P3 e o P4 estaria para cá, 2 unidades para cá, o P4, né? Usando sempre esses mesmos. Então, basicamente, é a colocação em relação ao eixo de coordenadas aqui. E aqui ele mostra aqui cada um deles, né? A relação entre o eixo de coordenadas cartesianas retangulares e o sistema de coordenadas polares, foi o que eu falei, né? Tá? As relações foram aquelas 4 que eu passei para vocês, né? Tá aqui, ó. X é R é igual a R vezes cosseno de θ, Y é R seno de θ, né? E aí tem algumas demonstrações, o R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E aí tem algumas transformações, eu vou passando isso aqui. Nós vamos logo mais adiante trabalhar com gráficos de equações com coordenadas polares. Hoje eu não vou nem entrar nesse assunto, mas tem aqui construção dessas figuras aqui que geram cardioide, né? Esses exemplos aqui de as rosáceas, né? Então, até classificação, nós vamos trabalhar com classificação, construção de gráfico de funções em coordenadas polares. Não hoje, só vou passar meio rápido isso aqui. Transformações de equações em coordenadas retangulares para polares também eu vou trabalhar, né? Aonde tem x e y, eu vou trabalhar com r e θ, né? Então, basicamente a transformação mesmo. Aqui tem outro tipo de gráfico de funções, né? Ó, aqui o cardioide, com laço, sem laço. Depois nós vamos classificar os limaçons, ó, com laços, sem laços, né? Cardioide. Tá, mas vou passando aqui. Uma rosácea com tantas pétalas. Essa aqui é a lemniscatas. Vamos adiante, não vou... Como é que é a classificação desse aqui? As espirais, né? As espirais, aí cada uma tem uns nomes aqui das espirais. Tá. Tem alguns exercícios aqui, eu vou passar adiante, depois eu volto a falar dos exercícios. Tá? Tem os resultados. O que me interessa é a partir daqui. De novo, né? As relações de coordenadas retangulares ou cartesianas para cilíndricas, foi o que eu falei, ó, segue as mesmas relações das coordenadas polares. Por quê? Tu transforma em coordenadas polares, o x e o y têm a mesma relação e o z ele continua sendo z. Então, quando tu tem um par ordenado de coordenadas, né, um ponto P, né, nesse ponto aqui, de coordenadas x, y e z, tu vai transformar para o ponto P de coordenadas r, θ e z. Então, ele segue mesmo, só que como ele é em 3 dimensões, a base ele continua sendo o circular, né? Dependendo do comprimento do r e do ângulo que ele forma aqui, mas dentro disso, por isso ele é cilíndrico, ele tem um crescimento. É como se fosse exatamente um cilindro mesmo. Essa garrafa aqui, por exemplo, ó, ela tem uma base que se eu for trabalhar com essa base polar, eu teria o R e o θ, né, conforme o ângulo, e teria uma altura que é a altura Z. Então, às vezes, para trabalhar com figuras que são figuras circulares, é muito mais interessante vocês trabalharem com as coordenadas cilíndricas, né, que são mais fáceis, algumas têm uma solução muito mais tranquila de fazer. Então, essas são as relações, e note que não muda a relação, não muda não, são parecidas, né? Por quê? Porque tem as mesmas relações com a base, ó. O x é r cosseno de θ, e o y é r seno de θ, e o eixo das cotas, ela segue a mesma. Então, a transformação é a mesma, né?
só que tem um ponto a mais. Então, o Z simplesmente continua sendo Z, que, na verdade, é a altura, né? A variação que essa base tem em relação à altura, ou para cima ou para baixo. Se fosse menos Z, parte do zero para baixo. Se for mais Z, ele vai estar para cima. Então, essa é a relação de transformação de coordenadas retangulares ou cartesianas para coordenadas cilíndricas. Então, tem a mesma lógica da coordenadas polares. E uma outra relação, né? Tem algumas funções que são mais fáceis de trabalhar, e muitas funções, para trabalhar com cálculo de área e volume, em coordenadas esféricas. Então, elas têm algumas relações um pouco diferentes, e eu vou só me deter exatamente na relação que tem com cada uma delas, e depois vocês olhem o vídeo lá que tem a explicação de por que θ e por que φ, e como se comporta esse θ e esse φ. Né? Na verdade, basicamente, ele tem a mesma lógica, e se vocês forem olhar alguns livros, eles tratam esse R aqui como φ, né? Mas nada mais é do que... Porque ele tem um pouquinho de diferença, porque, na verdade, esse R nas coordenadas polares, ele vai ser... Depois vai ficar claro para vocês, vai ser esse elemento aqui, ó, na base. Ó. Aqui vai ser o R. Então, nesse caso aqui, como ele tem uma variação de altura, ele não vai estar exatamente na origem, ele só vai ser igual ao R quando o Z é zero, aqui, ó, ele estiver nesse plano, o resto ele vai ter uma variação, ele vai variar daqui desse eixo Z aqui em cima até esse eixo aqui embaixo. Então, esse φ aqui, que tem essa variação, torna, né, esse R diferente daquele R lá das coordenadas cilíndricas. Então, alguns livros eles usam como φ, né? Mas eu vou dar a relação direta aqui para não... E depois vocês olhem o vídeo, vocês vão entender. Então, ó, eu tenho um ponto em coordenadas cartesianas escrita em x, y e z, né, no R3, e eu quero transformar esse ponto P em R, θ, φ, né? Que é a posição desse ponto P. E aí tem as relações deles aqui, ó. O R, ele é encontrado mais ou menos, né, por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Então, basicamente, se vocês forem olhar isso aqui, é uma esfera, por isso esse R ao quadrado aqui é como se estivesse trabalhando com uma esfera, então tu tem pontos tanto positivo como negativo, então depende do ponto que tu está trabalhando, vai ter uma relação de... Né? O θ que ele gera aqui é o arco tangente do... Se vocês olharem aqui, ó, exatamente essa tangente desse ângulo aqui, θ, é o cateto oposto, né, sobre o adjacente, que é x. Então, ó, θ esse ângulo θ, que é a segunda coordenadas das coordenadas esféricas, é o arco tangente de y sobre x, e o φ, que é esse ângulo que está aqui, na verdade, é o arco cosseno de z sobre r. Né? E aí esse r é encontrado daquela forma lá. Então, tu encontra o R aplicando essa fórmula, e aí tendo o R, tendo o X, o Y e o Z, vocês encontram os outros dois, né, as outras duas relações aqui, para transformar esses pontos em coordenadas esféricas. Então, eu tenho em coordenadas cartesianas ou retangulares e transformo ele para coordenadas cilíndricas, nesse caso. Nesse caso, não, desculpa, esféricas. Cilíndrica é um cilindro, né? Quando eu quero trabalhar com cilindro, e esse caso aqui em coordenadas esféricas.
Então, tem essas relações aqui. Então, aqui, exemplo, determinar as coordenadas cilíndricas e esféricas do ponto de coordenada retangular tal. Então, nós temos aquela relação lá, coordenadas cilíndricas, então, eu tenho que o R é esse valor aqui. Então, achei que o R é raiz de 5. Então, o θ, né, é arco tangente de y sobre x, o arco tangente de menos 2, né? Por quê? Porque aqui é o menos 2 sobre 1 dá menos 2, isso tem que o ângulo é 296 graus, 34 minutos. E aí, a resposta aqui, então, transformei ele para coordenadas cilíndricas, né? Então, eu tenho que o R é raiz de 5, o ângulo aqui foi dado em graus, mas eu posso transformar tanto ele em graus como em radianos, e o Z continua sendo Z. Então, eu apliquei diretamente as relações ali que tinha para encontrar o ângulo. Poderia usar o cosseno, né? A inversa do cosseno, tendo aquela relação de que, vou apagar aqui, eu tenho que x é igual a R cosseno de θ. Então, eu poderia usar, nesse caso aqui, né, o x, como o x é 1 sobre R, que é raiz de 5, achar o arco cosseno ou cosseno de menos 1 disso. Cosseno de menos 1 desse valor aqui. Também poderia usar essa relação para achar que vai dar esse valor. Vamos aplicar. Pegar a calculadora, ver se não me judia agora. Função inversa, arco cosseno de 1 dividido por raiz de 5, 63 graus e 43. Vamos ver se tem alguma relação. 63 com 23, só para 63 com 43 graus. Certo. Vamos lá por que deu diferente. Onde é que eu estou? Tá. Vocês têm que pensar que, nesse caso aqui, ele está no segundo quadrante, concorda? O x é positivo, o y é negativo, então ele está para baixo. Então, em vez de ser 66, né, eu tenho que fazer 360 menos esse valor aqui. Então, vamos lá. 360 graus menos os 60 menos esse aqui é igual a 296,53 minutos. 296, aqui minutos, ele transformou em minutos, né? Tem que ver a relação de 1 minuto. 1 minuto equivale a quantos graus mesmo? 60 segundos. 1 minuto tem... Agora me deu um branco aqui na transformação. Alguém sabe? Vou pesquisar aqui. Então tá aqui, 34, nós tínhamos encontrado 63,43, mas eu tirei note que eu tirei como ele está no quadrante negativo, o y, ó, eu teria que o y estaria aqui positivo, aqui negativo, então o 1 aqui embaixo, aqui, ó, em vez do 63 aqui, tira 63 aqui, dá esse ângulo aqui embaixo. Ou seja, 293 fazendo a volta toda aqui. Positivo. Então, aqui eu tenho um exemplo de transformação de coordenadas cartesianas para cilíndricas. A cilíndrica, então, o Z continua sendo o mesmo. E, por último, aqui eu tenho as relações de coordenadas
esféricas, então eu tenho aqueles pontos lá conhecidos, encontrei o valor do R, o R é igual a 3, o ângulo é o mesmo, ó, é Y sobre X, arco tangente de menos 2 deu 296,34 graus, e o ângulo θ é o R, né, é o Z, dividido por X. O Z dividido por X, nesse caso aqui, 2 terços, arco cosseno de 2 terços, deu 48,11 graus. Então, transformou em graus aqui. Então, esse ângulo, esse ponto aqui, em coordenadas esféricas, usando essas três relações aqui. Dúvidas? Só quando vier os exercícios? Perguntas? Tranquilo? Não está escutando nada, Lisiane? Está com problema no fone do ouvido? Aumenta o volume aí no teu. Todo mundo não está ouvindo, é só a Lisiane? Pode ser o meu aqui. O seu tá normal. Normal, tranquilo? Tá. Então, só vou marcar alguns exercícios aqui para que vocês façam, e aí depois eu vou voltar nessa folha de novo com vocês e mostrar o link para vocês. Aqui tem transformações de equações, nós vamos trabalhar com transformação de equações que estão em forma cartesiana para transformar para forma cilíndrica, ou forma polar, ou forma esférica, né? Porque onde tiver x, y e z, eu transformo com aquelas relações de cosseno de r, de θ. Só tem que aparecer r e θ daí. Mas ainda nós vamos trabalhar com isso mais adiante. Tá? Aqui tem alguns exercícios. Ó. Esses exercícios aqui, eu quero que vocês façam, né? Esse 1 e o 2, principalmente, determinar essas coordenadas aqui cilíndricas desses pontos e as esféricas. Então, achar, na verdade, para esses mesmos pontos, tanto cilíndrica como esférica. Né? E transformação aqui não trabalhei ainda. Nesse caso aqui, ele pede para determinar as coordenadas retangulares dos pontos cujas coordenadas esféricas são essas aqui. E as esféricas dos pontos coordenadas cilíndricas. Então, esse 3 não, mas nesse caso aqui, dá para fazer esse... apagar aqui. Exercício 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. Exercício 1, 2, 4 e 5. Tá? E mais, vamos ver se tem alguma coisa aqui. No início ali tinha mais uns. Tem os resultados aqui. Deixa eu ver. Não, aqui só praticamente trabalha com função. Então, como eu não trabalhei com função com vocês, essa demarcação eu já fiz. Pode fazer esse... É só treino, né? Na verdade, aqui, praticamente. Se quiserem fazer esse 2 e 3 aqui também, fica tranquilo. Para treinar. Ah, esse 5. Esse 5 aqui, pessoal. Esse 5 aqui. Esse 5 é interessante vocês fazerem.
Certo? Deixa eu ver na última aula. Nós ficamos bem. Deixa eu ver ver se eu tenho tempo ainda. Professor, depois o senhor coloca essa gravação no Siga ou no grupo aqui, porque eu caí, entrei de novo, porque a minha internet estava meio instável. Tranquilo. Sempre põe. Pode deixar. Tá bem, obrigada. Não, pode ficar tranquilo. Deixa eu abrir aqui. Esse foi aquele dia que nós trabalhamos. Aí tinha esses exercícios para resolver. Então ele pede, eu vou resolver um deles aqui. Pede para transformar as coordenadas retangulares em coordenadas polares. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou montar aqui o -2 e o -2. Vou tentar mostrar no GeoGebra aqui. -2. O A é -2 e -2. Aqui o ponto. Se eu fosse calcular isso aqui, ó, eu poderia dizer não seria esse aqui, deixa eu ver, mas é mais ou menos isso aqui, segmento. Do ponto A até esse ponto B, ele tem 2,83. Né? Que, na verdade, isso aqui se medir aqui um ponto, um triângulo retângulo aqui, ó, aplicando isso aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Aqui mede 2, aqui mede 2. Então, eu teria, né, daria raiz de 8. Raiz quadrada de 8. Deixa eu achar aqui raiz quadrada de 8 na calculadora. Deixa eu achar a calculadora. Raiz quadrada de 8. 2,82. E no caso lá, ele achou 2,83. Deixa eu achar onde é que eu tô. 2,82 é raiz de 8, que é o R. Né? E o ângulo que ele formou, na verdade, seria, se eu pegar aqui, ó, deixa eu tentar achar esse ângulo aqui, vamos ver como é que eu calculo o ângulo aqui desse ponto aqui. Esse ponto aqui. Como é que eu meço isso aqui? Esse essa. Tô apanhando aqui, pro. Vou botar outro ponto aqui. Botar um ponto aqui. Um ponto aqui. Eu acho que aí eu faço o ângulo aqui. Esse ponto aqui com esse. E não. Esquece. Não vou gravar. Onde é que eu estava? Aqui. Então, no caso aqui, ó, eu teria, voltando
para esse ponto aqui, de novo, eu não queria fazer, mas vou ter que fazer. Menos 2 e menos 2. Eu teria aqui, ó, de 0 no eixo até 90, 180, mais 45 graus, então ele teria 180 mais 45, daria 225 graus. Esse seria o ponto do eixo. Então eu teria, vou fechar agora, não vou gravar. Eu teria a solução desse ponto aqui, rapidinho. Pronto. Ok. Ah, mas aqui ele não cria, tá? Tudo bem. Por isso que eu tinha que ter mandado isso aqui para mim mesmo. Então deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu achar minha aula anterior. No que é rapidez, no fim. Que dia foi a aula? Foi a aula passada. Vou botar a aula aqui que eu venho mais. Aula. Aqui. Aqui. Então, ó, eu tenho que, no caso aqui, eu tenho que x é menos 2 e y é menos 2. Então, eu tenho que o r ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que é a relação x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que o r vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 4 dá 8. Então, o r é igual a raiz de 8. Que nós tínhamos encontrado lá como é 2,82. Né? Então, o r eu já tenho. Né? E que a tangente do ângulo de θ seria o oposto sobre o adjacente, que no caso seria, nesse caso aqui, daria 1 positivo. A tangente desse ângulo, tangente de menos 1, de 1, daria 45 graus. Ah, 45 graus. Mas esse ponto aqui está no terceiro quadrante. Por quê? Porque o x e o y é negativo nesse terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, o ponto que tem o mesmo valor que a tangente de 45 que está aqui é o ângulo de 225 graus. Então, esse ponto aqui, por estar no terceiro quadrante retangular, ele teria que fazer os 90 mais 45 graus, que daria os 180 mais 45, daria 225 graus. Então, esse ponto aqui teria em coordenadas polares, raiz de 8 e 225 graus. Poderia escrever em radianos também, ou em graus ou em radianos. Note que a maioria aqui está em radianos. Por que está em radianos? Porque quando vocês forem trabalhar nos cálculos, geralmente se usa em radianos, né? As unidades em radianos. Então, por isso, o graus... Mas só para que vocês entendam aqui, e aí eu transformaria, por exemplo, eu tenho que 180 graus equivale a π radianos e que 225 graus equivalem a x, né? Aplicaria a regra de 3 aqui, encontraria o valor em radianos e escreveria esse ponto de coordenadas retangulares em coordenadas polares. Né? E se tivesse um eixo, um mais aqui, um 2 aqui, ó, eu colocaria um 2 aqui e ele seria em coordenadas
cilíndricas. Por quê? Porque as coordenadas polares, a base é a mesma, né? E só vou atender aqui no telefone um pouquinho. Fala daí. Tu consegue participar do... Então, é isso. Vou fazer mais o último ali, para finalizarmos, né? A relação aqui, ele tem em coordenadas, ele quer que transforme essas polares em retangulares. Aqui é mais tranquilo, por quê? Porque nós temos a relação que o x é R, x é cosseno, né, de θ, e o y é o R vezes seno de θ. Então, é só substituição mesmo. O R está aqui, é 2, então 2 vezes 60 graus, então cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus, e aqui é 2 vezes o seno de 60 graus. Só resolver. Então, cosseno de 60 graus é 1 meio, é isso? Então, cosseno de 60 graus, vai. Cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, se é 1 meio, eu venho para cá. E isso aqui dá 2 vezes 1 meio, que dá 1. E o seno de 60 graus, né? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, né? 0,83. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso dizer que é raiz de 3 esse ponto aqui, porque raiz de 3 sobre 2 vezes 2, então simplifica. Então, esse ponto aqui, o inicial aqui, tem coordenadas em coordenadas retangulares, 1 e raiz de 3. Vamos fazer esse teste aqui. Vou colocar o ponto lá e vou medir. Não, eu não posso, porque eu faço na próxima aula o teste lá no GeoGebra para vocês e coloco lá e vocês vão ver que tem essas relações. Certo? Deixo para vocês aí, se tiverem dúvida, depois me mandem. Eu vou apagar aqui, vou parar a gravação. Desculpe o atropelo hoje, mas tenha... Boa noite, professor. Boa noite. Fala, Camila.